com o Fernando Diniz. Eu acho um sonho a possibilidade do Pedrinho contratar o Fernando Diniz. Ele vai para a zona do rebaixamento em 4, 5 jogos. Eu tô dizendo. Família, eu tô aqui tentando entender por que dessa raiva toda, esse ódio, né, todo em relação a tudo isso que está acontecendo nesse momento, demissão do Fábio Carille e possível contratação do Fernando Diniz. O que será isso? É raiva do Pedrinho, a época que ele era comentarista e hoje não está praticando o que ele comentava? Será isso? Será raiva do Vasco? Será raiva do estilo do Fernando Diniz? Ou uma paixão avassaladora em relação ao Fábio Carille na mídia paulista? Porque se for isso, leva pro time de vocês, porra! Leva pro time de vocês, deixa ele treinar o time de vocês. Lá no Santos, o cara foi campeão da Série B e foi vaiado botando a medalha, sabe? Nenhum momento o torcedor do Vasco está colocando a culpa no Carille. Até porque eu tava vendo essa matéria aqui, ó, do GE, tá na tela pra vocês. Nenhum técnico completou 1 ano no cargo do Vasco nos últimos 10 anos. Só que a mídia, de uma maneira geral, tá tratando toda essa situação pensando que eles estão falando para um monte de 22. E não é isso. Nenhum torcedor do Vasco está cobrando um time na parte de cima da tabela, um futebol para botar o adversário na roda. Pelo amor de Deus, essa galera é chata e mala sem alça. Só que o entendimento é muito claro. Fernando Diniz, Fábio Carille é um treinador conhecido por ter uma defesa forte, sólida. É isso que ele entregou no time do Vasco. Claro que pode chegar um ou outro aqui e dizer o seguinte: Thiagão, mas fica difícil. Com João Vitor, com Lucas Freitas, beleza. Justamente por isso que eu estou falando aqui que não é 100% culpa do Fábio Carille, mas alguma coisa tem que acontecer. Porque dessa maneira que o Vasco está se comportando, principalmente fora de casa, como o Elias Júnior falou aí, a gente vai debater essa declaração e daqui a pouco, 2, 3 rodadas, o Vasco vai parar na zona de rebaixamento, isso iria acontecer com o Fábio Carille. Ontem a gente repercutiu aqui a comentarista da Sport TV, a Jéssica, falando que falta lucidez para o Pedrinho. Poxa, o Pedrinho o tempo inteiro fala sobre isso. Eu não posso pedir paciência para o torcedor do Vasco, mas esse é o processo. Em nenhum momento o Pedrinho prometeu um time pá, um time isso, um time aquilo. Diminui, Jéssica. Diminui. E o próprio torcedor do Vasco está bem consciente. Vocês ficam com raiva que eu sempre falo isso aqui, mas é uma realidade. A gente tem que traçar uma comparação. O trabalho do Paiva, com pouco recurso, com um time pior, teve momentos interessantes. O Vasco nas mãos do Paiva. Me fala um momento do Fábio Carille, com um time mais qualificado, com mais opções. Não teve. Então acorda, gente. Fala de Vasco sem conhecer de Vasco é complicado, sabe? Não falta lucidez coisa nenhuma, família vascaína. Mas a gente vai trocar aqui uma ideia sobre isso, né? Sobre essa resenha que teve no programa da Band. Elias Júnior, Nicola estava por lá também. Vamos trazer aqui um jornalista da ESPN, o Rodrigo Bueno, que foi o primeiro que tentou entender assim, poxa, de repente é uma aposta interessante, é um nome interessante, dentro das opções que tem para o Vasco da Gama nesse momento. Além disso, vamos falar aqui detalhes dessa negociação Vasco e Fernando Diniz. Chega aí que a resenha tá show de bola, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente trocar uma ideia sobre o JP, que nesse momento, né, está atuando pelo Avaí. E se eu não me engano, vocês podem me corrigir, eu acho que na Série B ele já marcou 2 gols, não é isso? Tá na tela para vocês, ó. O Avaí tem opção de compra de 50% dos direitos econômicos de JP ao final do empréstimo. Isso já me chateou. Mas tá aqui Berbert, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Carlos Berbert. Não existe tal cláusula no vínculo de JP com o Avaí. Me parece que essa informação veio do lado de lá, e aí esse jornalista aqui vascaíno está desmentindo essa informação. Inclusive ele coloca aqui respeitando o trabalho dos amigos lá do lado do Avaí, né, a família vascaína. Mas assim, dá bem, né, porque eu entendo que recentemente, né, o Vasco, a gestão do Vasco foi até bastante criticada aí por algumas movimentações com jogadores da base, né, isso recentemente, mas o JP é um jogador que entregou.
alguma coisa no profissional. Mostrou recurso, mostrou talento, não conseguiu caminhar, me parece que teve a lesão também, teve um momento de pressão, teve momentos também que o Paiva optou lá pelo Galdames ou pelo Sforza, mas é um jogador muito jovem e que mostrou recurso, potencial para figurar, né, entre os profissionais do Vasco. Então, né, eu acho muito interessante aqui essa decisão do Vasco de emprestar o JP para ele jogar, como ele está jogando lá com o Jair Ventura, né, me parece que é o treinador do Avaí. Então, 2, 3 partidas como titular. Isso é muito importante. Aqui no Vasco ele teria uma dificuldade de ser titular, de ter sequência. Então, ainda bem que não existe essa cláusula aqui, é pro Vasco vender 50% do jogador, porque eu entendo que é um jogador que tem muito potencial para nos ajudar futuramente, família. Pensa como eu? Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco também da partida de quinta-feira contra o Operário pela Copa do Brasil, jogo às 4 horas, família. Eu tava vendo essa matéria aqui, né, lembrando de 2022, tá na tela. Alex Teixeira retorna ao Germano Kruger, onde já foi protagonista. Lembra desse jogo? Meu Deus do céu, nossa carreira de torcedor ultimamente, cara, eu lembro como se fosse hoje isso aqui, a raiva que eu estava passando, e o Vasco consegue aquela virada, né, sobre o Operário com 2 gols do Alex Teixeira. Vai? Você é supersticioso? Bota o Alex Teixeira pra rola para começar o jogo, que a gente não sabe, né, família, como é que o Vasco vai para essa partida. Até porque, né, de repente, deve poupar um ou outro jogador. Verratti é um que claramente está sentindo, né, o ritmo de jogo, essa sequência de jogos, né, melhor dizendo, dá para ver que tá cansando rápido, tá cansado. Já é um jogador, poxa, de 36, 37 anos, com um perfil, né, mais pesadão. Então, realmente é um jogador que tem que ser poupado, família vascaína. E, de repente, né, eu no comando ali do Vasco, eu pouparia o Verratti, né, para essa partida, colocaria, né, o Ryan no comando ali de ataque. Mas o Alex Teixeira deve entrar no decorrer do jogo, porque vem tendo, né, oportunidades, mas, né, não consegue contribuir com muita coisa, né? Ontem a gente trouxe aqui alguns jornalistas, né, de programas criticando o Pedrinho nesse sentido. Isso é uma verdade, não dá para negar a contratação do Teixeira. O Souza eu até defendi pela mala que ele metia um tempo atrás, mas são 2 nomes que, infelizmente, né, não conseguem contribuir. Vamos ver, o Diniz gosta, né, desses jogadores mais experientes, com qualidade técnica. Não sei se é o caso do Teixeira e do Souza vão contribuir alguma coisa com o Diniz. Mas é um jogo importante contra o Operário e a gente tem que ter um bom resultado lá para definir, para decidir em casa e passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos lá agora falar sobre Fernando Diniz, família vascaína, antes da gente trocar uma ideia sobre o programa da Band e também da ESPN, essa opinião polêmica aí do Elias Júnior e também o Rodrigo Bueno, falando que sim, é interessante a contratação do Fernando Diniz. Vamos destacar aqui essa matéria do GE. Fernando Diniz tem um sentimento de dívida com o Vasco, desde que deixou o comando do clube em 2021. O treinador tem vontade de um dia retornar a São Januário, depois de não ter conquistado o acesso para a Série A. Além disso, ele também tem um carinho por Pedrinho, presidente do clube, que é declaradamente fã do seu trabalho. Fernando Diniz no Vasco em 2021. 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Fernando Diniz gostou de trabalhar no Vasco em 2021 e acredita que o trabalho na ocasião gerou uma certa dívida, uma vez que o time teve uma sobrevida na disputa da Série B e empolgou a torcida, mas descarrilhou no fim da competição e terminou mal na tabela, sem um acesso e longe do G4. Não, aquela temporada ali, cara, não dá assim, eu acho que para você julgar o trabalho do Diniz em 2021, né? Porque, assim, tava fadado ao fracasso, né? Eu costumo dizer aqui, um tempo atrás, a galera levantando a possibilidade do Pedrinho ser o pior presidente do Vasco. Falei assim, meu Deus, a gente tem que respeitar todas as opiniões, né? Mas o vascaíno que não olha pro Jorge Salgado e pior presidente da história do Vasco e rapidamente fala Jorge Salgado, irmão, não sei, cara, o que tá acontecendo. Porque é isso, ele ajudou isso aqui, ó. Ele ajudou a construir o maior vexame da história do Vasco. O maior vexame. Por lá passou Marcelo Cabo, Lisca também, que a gente achou que ia fazer alguma coisa, Fernando Diniz, e a coisa não caminhou, o Vasco acabou permanecendo na Série B. Então não julgo aqui o trabalho do Fernando Diniz em relação a isso, né? Esse casamento que não deu certo em 2021, mas é o que eu venho falando com vocês nesse momento, pelas opções que o Vasco tem no mercado e pela característica do elenco do Vasco, eu acho que é um nome interessante sim. Mas antes da gente falar um pouco mais aqui sobre os detalhes da negociação com o Fernando Diniz, vamos passar aqui esse programa da Band, tava por lá o Elias Júnior falando que o Vasco vai entrar na zona de rebaixamento o mais rápido possível com o Fernando Diniz, e o Rodrigo Bueno, que é jornalista da ESPN, achando que é uma boa opção. Olha só. Coloca o Fernando Diniz, eu acho um sonho a possibilidade do Pedrinho contratar o Fernando Diniz.
Ele vai para a zona do rebaixamento em 4, 5 jogos. Eu tô dizendo, você coloca o Fernando Diniz com a mentalidade do Fernando Diniz, com a ideia de jogo do Fernando Diniz, com esse time do Vasco, 4, 5 jogos na zona do rebaixamento. E aí? Primeiro que se for contratado o Fernando Diniz, ele vai ter que repensar a sua forma de jogar em função do elenco que ele vai ter. Ele não vai repensar. Esquece que ele não vai repensar. Esse é um ponto-chave. Então a gente está falando aqui de contratação. Eu entendo o Pedrinho quando ele fala da aclamação pública, dos torcedores, do ambiente, mas eu entendo que ele deveria ter analisado no momento em que ele contratou o Fábio Carille, porque... a sensação que eu tenho, e posso estar falando bobagem, quem estiver me assistindo vai falar, é que o Pedrinho imagina que ele tem um grupo e um elenco que ele não tem. Ele projeta um time que, a meu ver, não é um time hoje para brigar pela liderança de Campeonato Brasileiro. Não, nem para ter Ele chegou a falar que o Vasco é o melhor elenco. É um time, não é. É um time para brigar ali entre 14º, 15º. Para não cair, brigar para não cair. Brigar com o Mirassol, com possibilidade de surpreender numa situação ou outra. E para esse perfil... Eu entendo que o Fábio Carille, sim, seria esse treinador para atender. Porém, a gente sabe, eu estava conversando aqui com você, Nicola, que a força do Carille é o seu sistema defensivo, que deixou de funcionar. Então, isso gera um descontentamento. Porém, eu acho que foi muito precoce a tomada de decisão da demissão do Carille agora, em função da pressão. Eu sei que vem pressão do estadual, eu sei que é o início, a gente está falando só da 6ª rodada de um campeonato longo, de 38 rodadas, e a pergunta é, qual o treinador para o Vasco agora? Porque nesse ponto, eu concordo com Elia plenamente, que o perfil do Diniz, jogando o que ele está acostumado a jogar, com o Vasco, é temerário. É temerário. Não estou dizendo que não vai dar certo, mas é temerário. E aí? Há um descompasso entre a expectativa de torcedor e presidente em relação ao que o Vasco é capaz de entregar. Isso, para mim, é muito claro. O Vasco... se figurar na primeira página da tabela de classificação, para mim já é um golaço. Acho que brigar contra o rebaixamento, eu acho que o Vasco consegue escapar, não com relativa folga, mas se conseguir ficar entre os 10 primeiros, está ok. O Carille, o grande ponto ele não conseguiu nem sequer entregar aquilo do que ele é especialista, sistema defensivo. E aí começa a ficar muito difícil defendê-lo. E eu estava até falando com a Ana, criou-se um clima tão ruim, mas tão ruim para o Carille, nos jogos em São Januário, que é o grande trunfo do Vasco, que isso acaba afetando o zagueiro, o goleiro, o meio-campista. O torcedor, para externar a vontade de o Carille sair, ele começa a atacar o time e cria instabilidade no próprio time. Episódio bem parecido ao que foi vivido no ano passado no Santos. E aí, O Diniz, ele tem coisas muito positivas, que às vezes ele não recebe... Dodô não quer o Diniz, sabia? Por exemplo, o Diniz já fez bons trabalhos com elencos limitados. Se você pegar do começo da carreira lá, desde Audax, ele faz times que ele conseguiu liderar durante muito tempo o Campeonato Brasileiro com o time de São Paulo, que era sofrível. Né? Sofrível também sofrível. Não. Por exemplo, ele não tem medo, como outros técnicos no Brasil têm, de lançar garoto. Esse time de São Paulo era o Brenner. Ele pegou, já tava chutado. São Paulo não queria mais moleque, jogou pra tudo que lá, ele falou, não, daqui, eu vou botar. E transformou o moleque num cara que deu retorno financeiro pro time. Então ele é corajoso, assim. Na época ele tinha lá Igor Gomes. Contrataria o Diniz de volta? Então, por isso que eu falo, o Diniz, ele tem um combo muito legal. O combo dele, eu acho que é um combo legal. Pacote, né? Só que assim, o pacote. O que acontece? Aliás, o pacote, um abraço pra ele, eu sou o pacote, veio aqui. Gente boa. A gente tem muita coisa da quebrada e tal junto. Então o que acontece? O Diniz, ele é muito visto de forma pejorativa por conta de erros na saidinha ali. Só que se você pegar o Corinthians. Tomou gol assim. Você vê jogo na Europa, quase toda rodada tem gols assim. Hoje o futebol é assim, todo mundo de alguma forma sai lá de trás. Mas se tem característica e qualidade pra Eu fazer quero ver isso. o Vascaíno com a Só que, por exemplo, é um pouco de repetição, de eu adoro o Diniz, ele é corajoso. Então eu acho que no dia a dia, na seleção, o trabalho dele, a gente falava, é mais complicado, ele fica pouco tempo com o time treinando. O trabalho do Diniz requer mais tempo, mais treino. Num clube a coisa pode dar certo. O Fluminense, quando ele assumiu, o Fluminense não era candidato a título da Libertadores. Ele transformou alguns jogadores ali, potencializou alguns jogadores. Então, eu gosto muito da frase do Diniz, ou do pensamento do Diniz, que é aquela coisa, qual que é o maior momento da tua carreira, a tua maior felicidade? É quando você ganhou a Libertadores, é quando você ganhou não sei o quê? Não, cara, é quando eu evolui jogador. Eu peguei um jogador que era imaturo, que inconsequente, eu ajudei o cara a melhorar de vida, a ter mais consciência. Então, ele é, de fato, um professor, um filósofo, né, um psicólogo, um cara que melhora pessoas. Então, nesse sentido, dos técnicos brasileiros à disposição. Eu já quero o Diniz no F-Show. Não, mas o Diniz, eu desejo muito o Diniz é um cara do bem. Eu só acho que tem essa questão do tempo, que não sei se vai jogar tão a favor do cenário. Família,
se ligou nesses comentários aí do Elias Júnior e também da Ana Paula, que era bandeirinha, dá pra dizer o seguinte: vocês não entendem nada. Absolutamente nada de Vasco. Assim como a Jéssica, ontem que eu passei aqui, comentarista da Sport TV, dizendo que falta lucidez para o Pedrinho e para os torcedores do Vasco que exigem esse futebol. Não dá para praticar esse futebol, tem que jogar esse aqui, que é jogar por uma bola. Só que, como eu pontuei no vídeo de ontem, eu falei assim, cara, essa galera parece que comenta sem entender bosta nenhuma, porque o Vasco não entende o processo que o Vasco passou, que foi vender o seu futebol, e aí naquela conversa fiada com as contratações, era um Vasco que estava tentando mudar a sua forma, o seu estilo, de ser um pouco mais protagonista, né, de não entrar em campo ali com fraqueza, com dificuldades e tudo mais, estava tentando mudar o seu estilo, e por isso fez contratações como o Jair, né, o Payet, entre outros jogadores aí que a gente pode citar. Então, para você mudar um estilo de jogo, você tem que reformular todo o seu planejamento. Algumas contratações não cabem nesse modelo de jogo que a galera, que a mídia quer colocar no Vasco hoje. Você acha que o Felipe Coutinho é jogador para jogar por uma bola? Você acha que o Payet? Você acha que o Piton tem esse perfil de ser um lateral defensivo? Verratti é um centroavante para jogar atrás da linha da bola? Para jogar lá, ajudar a marcar no meio campo e num contra-ataque? Você acha que ele tem força para isso? Então hoje o Vasco também não tem o perfil do Fábio Carille. E ele demonstrou isso jogo após jogo. Então quando eu vejo esse tipo de comentário, eu falo assim, mas meu Deus, o que esses caras estão comentando? Vocês estavam vendo o Vasco jogar, a dificuldade que o Vasco tinha na defesa, a dificuldade que o Vasco tinha de propor jogo. Ou seja, se o Vasco fosse um time que estava se defendendo bem, e a dificuldade na construção, na criação para chegar ao gol, beleza, não vou falar nada. O Carille está fazendo o trabalho dele, o que ele sabe fazer, mas infelizmente o elenco tem as suas limitações, que não é o caso. Um time totalmente desorganizado e com a bola, você sabe muito bem, não preciso ficar falando aqui. Eu estava até vendo aqui, até me chamou a atenção isso, né, olhando para a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, que o Vasco tomou 8 gols em 6 rodadas. Não é isso? E é interessante, né? Porque o Vasco está na 11ª colocação e aí somente um time que está atrás do Vasco levou menos gols, que é o Fortaleza, que levou 5. Né? E aí a galera que está à frente do Vasco realmente tomou menos gols que o Vasco, né? São Paulo, o próprio Ceará, entre outros aqui, RB Bragantino levou 5 gols, né? O Palmeiras 3, Flamengo 2 gols, uma defesa muito forte. Agora, Corinthians levou 10, Juventude 14, Mirassol 9, Vitória 9, Atlético Mineiro 8, Grêmio 11, Santos 9 e Sport 8. Por que eu tô pontuando isso aqui? Porque eu entendo e venho falando isso aqui com vocês, que eu acho que o Vasco está na média. Na média do futebol brasileiro, mesmo com o João Vitor, mesmo com o Lucas Freitas na zaga, o Vasco está na média. Se no início do Campeonato Brasileiro eu perguntasse aqui, qual é a melhor defesa, do Corinthians ou a do Vasco? Certeza absoluta que você ia falar do Corinthians, né? A defesa do Galo ou a defesa do Vasco? Tenho certeza absoluta que você ia falar a defesa do Galo. E nesse momento da competição, claro que isso pode mudar. Corinthians levou 10 gols, e a do Galo levou aqui o mesmo número de gols da do Vasco. A do Grêmio que levou 11. Por isso que eu venho falando aqui que o Vasco está na média. E eu não concordo com a mídia quando ela usa esse tipo de argumento que o Vasco, não, tem que entender, o Carille, o time é fraco. Não, esse time pode performar mais sim. E por isso, sou a favor da contratação do Fernando Diniz dentro das opções que tem no mercado nesse momento. Então, quando ele fica falando ali que vai ter que mudar o estilo, que o estilo não casa, a pergunta que fica é, o estilo do Carille casou com o do Vasco? Não. Então a galera comenta, na minha visão, sem entender de Vasco. Porque você pode ver, chega qualquer jogador, o jogador pode ser bom, pode estar performando bem, mas eles vão lá e falam que é fraco. É fraco. O time é isso, o time é aquilo. E nesse momento não. O Vasco tem bons valores no elenco. E por que eu falo aqui que o estilo do Fernando Diniz tem mais a cara do Vasco nesse momento? Porque justamente o Vasco que foi montado lá atrás, começou com as contratações com a 777, e muitas dessas contratações a gestão Pedrinho tá pagando, tá honrando agora. E por isso que fica difícil, talvez, né? Talvez não é isso, de fazer contratações de mais impacto. Esse time foi montado para ser protagonista. A ideia era essa, né? Mas a ideia foi essa. O gogó da 777, o Vasco vai se tornar um protagonista a partir de agora. Então o Vasco não tem o perfil de jogar atrás da linha da bola. O Vasco não tem esse perfil de ser um time intenso, físico, dar a bola pro adversário e vamos contra-atacar. A gente não tem. Não tem essas peças. O Vasco tem que ter mais ideias de jogo, principalmente com a bola. É aí que eu acho que o Diniz casa mais do que o Carille. Thiagão, mas a defesa já tá uma merda, gente. A defesa já tá uma merda com o Carille. Você entende?
Então, se o Vasco ter mais posse de bola, de repente vai sofrer até menos. Você entende? Os mecanismos que o Diniz pode criar também ali vai melhorar a saída de bola. Essa questão de passar mais confiança, que o Rodrigo Bueno muito bem comentou. E quando ele fala aquela questão ali que eu acho, né, bem importante de dizer, de pontuar, vários outros times, treinadores, tomam esse tipo de gol. Porque realmente hoje, né, a galera gosta de sair ali construindo desde o início. O próprio Corinthians, que ele citou, né, tomou um gol, 2 gols, sei lá, agora contra o Flamengo, nessa pressão do Flamengo. O Vasco do Fábio Carille tomou esse tipo de gol tentando sair jogar contra o Flamengo. Então não, a gente não pode taxar isso no Diniz. Ah, o Diniz é isso, sai jogando, erra. Se vários outros treinadores estão tentando, né, ficar com a bola desde o início do jogo, desde a defesa, e estão tomando gol. Então eu defendo, cara, eu defendo sim Fernando Diniz no Vasco, porque entendo que o time que o Vasco tem hoje, é isso, não sou Lorde Augusto, não é pra brigar na parte de cima da tabela, mas não tem estilo de dar a bola pro adversário, fechar a casinha, não. O Vasco tem que tentar jogar, e por isso eu entendo que o Fernando Diniz é uma opção melhor das que tem aí no mercado. E pra gente finalizar aqui, família, a questão dos detalhes, né, da negociação, vamos lá, ó, tá na tela pra vocês. Fernando Diniz gostou do que foi proposto pela diretoria Cruz Maltina. E acerto ocorrerá nessa semana. O treinador colocou alguns pontos importantes, como necessidade de ajustes em algumas posições no meio do ano. Fato que a diretoria também concorda. A ideia é ter um jogo propositivo e ofensivo, característica do treinador. É isso que casa hoje com o elenco do Vasco. A realidade é essa. Em negociação, Fernando Diniz gosta de trabalhar no Rio de Janeiro e enxerga com bons olhos a possibilidade de voltar a dirigir o Vasco. Inclinado a aceitar uma proposta do Vasco, Diniz e seus representantes ainda precisam se acertar com o clube, no que diz sentido a projeto esportivo e a parte financeira. O treinador terá que aceitar reduzir o seu salário para voltar a São Januário. Me parece que o Diniz, né, estava ganhando aí sempre em torno de 1 milhão, família. Tá aqui também informação do VDG Cast, né, se tudo correr como planejado, Vasco terá Diniz contra o Palmeiras. Vamos ver, né, se vai acontecer de fato, que, por exemplo, o Dorival Júnior lá no Corinthians correu, né? Claramente correu do Flamengo, quis iniciar o trabalho depois, para não começar tomando uma porrada, né? Espero que o Diniz tenha essa personalidade de já assumir o comando do Vasco contra o Palmeiras. Então é isso, família. Até estava aqui, esqueci de destacar com vocês, né, que a enquete que eu coloquei no canal, agora com 1.200 votos, e o não, né, continua ganhando aqui com 51%. Então, o Diniz tem sim uma rejeição aí, eu estava vendo outras enquetes também, uma maioria o não ganhando, muito por entender, né, que o estilo do Diniz não casa, e o ponto é, sempre, né, sempre é assim, o comentário do vascaíno que discorda da contratação do Diniz. E essa defesa? Você imagina esses caras saindo jogando? Só que assim, existe, claro, é um comentário pertinente, mas também eu entendo que o Vasco precisa ter ideias com a bola. E ele é o melhor treinador nesse sentido. Porque o nosso time não é rápido, não é veloz, não vai dar tapa na frente, não vai fazer transição rápida, mas é um time tecnicamente interessante. Com o Nuno, com o Coutinho, com o jogador que ele escolheu aqui para jogar pelo lado direito, né? O Diniz também tem que tentar recuperar alguns jogadores, como o próprio Paulinho, né? Deve utilizar bastante o Tietchan também, que tem uma boa técnica. Então, se ele conseguir fazer esse time ficar mais com a bola, uma aproximação, chegar na construção, cara, o Vasco tem muito a ganhar. Mas concordo, a parte defensiva preocupa. Só que, com o Carille, tava legal? Eu acho que não, né? Fui! Valeu!